olá, maravilhosa noite. Tem algumas pessoas já entrando. O Fares acabou de conectar aqui com a gente, acabou de me pedir, ele já está entrando aqui. Só uns minutinhos, o pessoal está chegando, avisando aqui. Fala, senhor Gabriel Fares, testando o som do vídeo, tudo jóia? Bom demais. Conseguimos aí conectar, milagre. Conseguimos. Deixa eu só ativar aqui do lado. Enquanto o pessoal vai entrando aí, dá uns 2 minutinhos. Aí o pessoal vai entrando, estão chegando agora. Matheus, Alex, Edmário, Aline, enfim, já tem umas pessoas entrando aí. Só mais um segundinho. Olha só. Boa! E aí, Fares, como está? Seguindo, pessoal, então deixa eu só apresentar aqui. Meu nome é William Ferraz. Eu tô pelo do IDEA, né? Tomei um susto agora, que eu tô pelo meu, pessoal. Então, eu sou William Ferraz, sou presidente do Instituto IDEA, trabalho aí com desenvolvimento pessoal, com inteligência emocional, treinamentos comportamentais do tipo Leader Training, Practitioner em PNL, treinamento de formação em PNL. Já tem 17 anos aí que eu atuo nessa área, com inteligência emocional, com treinamentos. O Gabriel Fares, ele já inclusive fez treinamentos com a gente, treinamento Leader Training, Firewalk, já participou de alguns treinamentos. Eu já vou pedir para o Gabriel se apresentar um pouquinho mais. Só atualizando, hoje então nós vamos falar sobre um tema que é finanças. Já vou explicar um pouquinho mais, a gente vai explicar um pouquinho mais, mas hoje a gente vai falar um pouquinho de planejamento financeiro, investimentos. Aproveitem aí, o Gabriel, ele é especialista, ele trabalha com finanças, com consultoria financeira. Ele já vai se apresentar, vai falar um pouquinho do tempo, já que ele faz, o que ele se dedica, mas enfim, ele é uma pessoa muito querida, muito especial, que manja muito. Enquanto o pessoal vai entrando, eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte, para a gente começar a aparecer na visualização do Insta, aperta no coraçãozinho e descarrega o dedo no coraçãozinho todo momento durante a live. Se você estiver gostando, tiver falado algum tema que chamou a atenção, manda ver no coraçãozinho aí, que isso daí faz com que o Insta dê visibilidade para a gente. E, enfim, ele traz uma visibilidade especial para a gente. Qualquer momento, se vocês tiverem dúvida, quiserem interagir, coloca aqui, escreve no comentário que a gente vai, na medida do possível, parando um pouquinho para responder as dúvidas. Podem interagir, já vai colocando aí quem entrou, de onde você está falando, de onde que você é, para a gente ir se conectando aqui. Você conheceu o Aldan, acabou de chegar. Então vamos lá, Gabriel Fares, se apresente. Bom, muito bom. Primeiramente, obrigado por abrir esse espaço para a gente falar de um tema que é importantíssimo e meio que urgente agora, mais do que nunca, né? Nessa época doida que a gente está vivendo por conta do corona. Né? Então, meu nome é Gabriel Fares, sou consultor financeiro faz 6 anos agora. Fiz uma faculdade que não tem nada a ver com essa questão de finanças, mas depois da faculdade, aí sim que eu comecei a estudar bastante isso e desenvolver a parte de consultoria financeira pessoal. Hoje eu tenho um escritório de consultoria financeira aqui na cidade de Campinas, né, uma filial da W1, que tem mais ou menos 200 consultores trabalhando hoje, atualmente. E não sei dizer para vocês quantas pessoas que eu já ajudei. Eu tentei fazer a conta rapidinho antes de começar aqui, mas graças a Deus foi bastante gente. E o sistema travou, não carregou, então, enfim, tem um histórico bacana. Né? Então, fiquei muito feliz quando o William me convidou, apesar de eu não ter ideia, nunca fiz uma live na vida antes. Seja bem-vindo. Então, é um mundo novo para mim, mas como é um tema de extrema importância e, mais uma vez, de urgência, eu achei muito legal da gente abrir esse espaço. Né? Inclusive, tá bem interessante, eu não abro tanto assim o Insta, mas eu abri hoje de manhã para dar uma olhada, tinha umas 17 lives acontecendo ao mesmo tempo. Então, descobri que é uma coisa que está bem na moda hoje. Espero poder contribuir, assim, que seja um tema bem... Vocês consigam aproveitar bastante, assim. E o que puder, acho que a gente tem, o William, pelo que falou, tem 1 hora antes do Instagram bloquear a gente.
Então, espero poder contribuir ao máximo nessa hora com o que eu puder de conhecimento para todos. Então... Legal. Bom, seja bem-vindo à primeira live. Eu também confesso que assim, o pessoal que me conhece sabe que eu não sou tão forte assim, nunca fui muito do mundo digital. Mas agora foi inevitável, né? Assim, então, já tem 17 anos que eu atuo e trabalho com treinamentos comportamentais, treinamento de PNL, de training, firewalking, esse tipo de treinamento, e só agora, 17 anos depois, que eu praticamente comecei a entrar mais no mundo digital. Eu sempre fui do presencial, das aulas, dos treinamentos presenciais, mas agora foi impossível disso acontecer, então a gente precisa se adaptar. Na época de crise, principal é a gente poder criar, se reinventar aí. E tem sido uma experiência bastante bacana para mim. Ontem eu conduzi uma aula de practitioner de formação em PNL, na qual a gente teve umas interações, que eu descobri umas funções lá de sala, de Zoom, muito bacanas, que fazem com que a gente consiga não perder a qualidade. Então, assim, está sendo bastante descoberta aí. E a proposta dessa maratona de lives é exatamente poder trazer alguns esclarecimentos, trazer alguns conteúdos, trazer um pouco mais de conteúdo para as pessoas poderem atravessar por essa situação. Então, a gente tem trazido situações desde alimentação, para a gente poder melhorar nosso sistema imunológico, trazer informações aí para ajudar a gente a passar por esse período, que não é um período fácil, onde a gente está praticamente distanciado de socialização, né? A gente está num período ali de reclusão, alguns mais, outros menos, e ainda não tem uma previsão ainda de acabar, né? Então a gente sabe que possivelmente isso piore um pouco mais, só que se a gente tiver bons recursos de qualidade, a gente consegue passar e atravessar essa situação sem perder a nossa saúde mental. E nesse momento é muito importante a gente manter a nossa saúde mental, porque ela está diretamente ligada às nossas, até mesmo o nosso físico, né? Então, a qualidade do meu pensamento, a qualidade das minhas emoções influenciam até mesmo o nosso sistema imunológico. Então, por isso é importante a gente trazer informações, a gente se ocupar a nossa cabeça com coisas saudáveis. E uma coisa extremamente importante agora uma das instabilidades que a gente está vivendo é o momento de crise, essa parte de dinheiro, de finanças, e agora o que eu vou fazer, que eu não faço, eu invisto, não invisto, como que eu faço para poupar dinheiro, quais dicas que eu posso receber, não vou ter salário esse mês, não vou ter o próximo, será que vou... Então, assim, diante dessa instabilidade financeira, a gente trouxe também esse tema com bastante força, porque é uma coisa que a gente precisa trazer mais esclarecimento para poder atravessar esse momento, essa fase. Gabriel, vamos lá, eu vou fazer algumas perguntinhas para você. Primeira coisa, eu acho que manda ver. Nesse momento que a gente passa bastante ansiedade, bastante tédio, estresse, enfim, é nessa hora que a gente acaba perdendo o controle financeiro. Então, eu acho que, por isso, mais uma vez, esse tópico é de absoluta importância da gente focar nesse momento, porque quando a gente está estressado, quer sair gastando, quer sair comprando, enfim. Eu brinco que no segundo dia de quarentena eu já comprei um iPhone novo. Se durar mais um mês, acho que eu vou comprar um sítio, alguma coisa assim. Então, enfim, é um tópico que é importante da gente ficar bem atento, de modo a evitar gastar, né? Qualquer compra que a gente tem é 100% emocional. Nesse momento, acho que vocês entendem muito melhor do que eu, as emoções estão muito doidas. Então, se tiver algum mecanismo assim, para se organizar melhor, se controlar melhor financeiramente, a chance de tomar um impacto negativo assim, diminui bastante. E você sabe que é uma coisa muito forte. Quando a gente estuda cérebro, a gente acaba entrando nessa parte, né? Neurociência, a gente entra em neuromarketing, neurovenda. A gente acaba estudando bastante sobre gatilhos mentais, sobre como que o processo de uma venda, por exemplo, acontece. Se eu não me engano, acho que 98% das compras que a gente faz é por causa vem do nosso cérebro reptiliano, vem do impulso de sobrevivência. Então, esse daí é um assunto que eu aprofundo mais quando a gente está falando em algum curso onde envolva neuromarketing, neurovenda. Mas, enfim, a maioria das nossas... Se você abrir o seu guarda-roupa lá, 98% das coisas que você tem dentro do seu guarda-roupa, você comprou no intuito de... você comprou por um impulso.
E aí depois você usou a região maior do seu cérebro para poder justificar a sua compra, mas a compra em si, a decisão da compra, o gatilho, o start veio de um impulso lá do cérebro reptiliano, da nossa parte mais primitiva. E é fato, então quando chega num momento desse, se não tomar cuidado, você desequilibra mais ainda, no momento onde é a hora de você se equilibrar, se planejar para poder atravessar, você acaba enfiando o pé na jaca e atrapalhando todo o processo, né? Sim, sim, com Bem, certeza. Bom, enquanto você vai bem dando uma olhada lembrado. nos tópicos que a gente preparou, pessoal, se tiverem alguma pergunta, algum tema que vocês quiserem que eu fale um pouco melhor ou abranja, é só jogar aqui que a gente vai falando. Acho que não lembro muito bem do que a gente preparou para hoje, né, Will? Mas vai jogando que a gente vai comentando. Né? Algumas É, pessoas aqui comentando, falando algumas coisas. Pessoal, já pergunta, pode mandar. Se você que puder comentar aí de onde você é, se você é de Campinas, se você já fez o TL, algumas pessoas que eu vejo que já fizeram o TL, coloca aí, comenta, se é de São Paulo, se é do interior. E coloca aí de onde você é, se você já fez algum treinamento com a gente, para a gente ir se conhecendo, se aproximando um pouco mais aqui. Ô, Gabriel, vamos lá. Primeira coisa, qual que é a sua visão? Como que você percebe aí esse momento que a gente está vivendo de coronavírus e a nossa economia? É nítido para todo mundo que a gente está vivendo um caos. Mas o que que você, qual que é a sua visão desse momento que a gente está atravessando agora, principalmente do ponto da economia, da nossa economia, da economia do país? bom, começamos com um tópico, no mínimo, polêmico agora, né? Acho que a gente tem uma situação que era absolutamente imprevisível e um evento pequeno do outro lado do mundo acabou impactando na economia global em pouco tempo. Né? Isso é importante, um pequeno parênteses, agora acho que todo mundo vê também, a gente sempre fala para ter reserva de emergência e tudo mais, e agora fica e fala, putz, é verdade, é bom ter. Né? Às vezes acontecem esses eventos que, enfim, não tem como prever. Esse foi de escala mundial, né? Mas é óbvio que a gente está sujeito a ter imprevistos na vida pessoal, enfim, alguém bater o carro, alguém roubar seu celular, você precisa do celular para trabalhar, notebook, alguma coisa assim, estragar. Então é importante ter uma reserva para isso e outros imprevistos também. Né? Agora, sobre o impacto na economia de modo geral, a gente vê vários setores hoje que estão absolutamente parados. Tá? Então a gente pode pegar exemplo rápido, assim, restaurantes, eles continuam operando, mas agora só delivery, que geralmente responde a 10 a 15% da receita. É óbvio que agora aumentou um pouco, mas de longe não chega perto. Né? Eu tenho alguns clientes que são donos de cervejarias e bares que agora estão fechados. Tá? Então a gente tem vários aspectos, assim, de modo geral, ou vários setores na economia que agora estão parados. Né? Fora quem é autônomo, enfim, ou faz algum trabalho que precisa desse contato pessoal, que óbvio que agora está interrompido. Né? Então, o impacto ele não é só de imediato, né? Porque as pessoas, a boa parte delas também está sem uma renda agora, tá? E voltando tudo ao normal, sabe lá quando isso vai voltar, elas ainda vão estar sem renda. Então, assim, até voltar a ter uma renda e até voltar a consumir, aí que volta a gerar economia normal. Né? Estou vendo uma pergunta polêmica aqui também de Evolui Investimentos, da recessão, né? Possível recessão global. É possível, assim, a gente está vendo, graças a Deus, no cenário da China já voltando a se recuperar, né? Mas, cara, é natural, assim, especialmente pegar alguns países, né? O Brasil já estava com crescimento não tão relevante assim, agora a gente não sabe o que vai fazer, né? Óbvio que a gente tem que se preocupar com a economia, mas acho que a preocupação maior sempre é com a saúde das pessoas. Né? Muito na economia e pulsa a inflação. Cara, sim, mas também vai depender muito da política governamental que vai ser estipulada, né? Eu não vou entrar tanto nesse tópico agora, porque ele é bem mais técnico, mais profundo. Acho que a ideia é a gente passar uma visão geral. Mais de impacto na economia, sim, a gente vai ter e é bem preocupante, assim, né? Então, acho que uma recomendação geral que a gente pode passar é segurar a onda, especialmente com gastos, com compras, enfim, a gente vai ter muitas promoções agora, né? Eu estava vendo passagem e tudo mais para Disney, agora tá barato pra caramba, mas enfim,
É tentador, né? Eu já caí na primeira tentação de comprar um celular, então não façam o mesmo, né? Enfim, nessa hora a gente tem que ser muito mais conservador nos gastos, enfim, por mais que a gente não tenha muito espaço para sair para lazer agora, para quem continua recebendo é bom, porque força a guardar, né? Mas tomar cuidado especialmente com as tentações e promoções que vão aparecendo aí, né? Eu tô dando risada aqui, eu não posso nem falar muito do negócio do celular, mas apesar que eu tive uma boa justificativa, eu precisava comprar um telefone com uma câmera boa para fazer as lives, para poder fazer as transmissões, para poder gravar as aulas, participar dos Zooms. Mas eu também, no começo desse processo, teve a primeira live que eu participei, eu falei, não, esse telefone que eu usei não dá para usar mais, a câmera não tá legal, aí tive que ir lá e comprar outro. Não, o meu foi isso também. Eu não mexo muito, assim, eu uso o meu para fazer ligação, WhatsApp eu uso no computador, enfim, Instagram eu nem entro muito. E aí deu 2 dias de quarentena, a mesma coisa. Eu comecei a usar bastante, ele começou a esquentar, eu quase joguei pela janela, falei, quer saber? Vamos para cima, vamos aproveitar. Mas acho que dentro disso, dentro desse aspecto, né, de impacto na economia, muita gente pergunta se é a hora de começar a investir em ações, por exemplo, né, que a gente viu algumas grandes quedas assim atualmente. Aí a pessoa fala, pô, agora é a hora, então, vou começar a colocar. É muito mais complexo que isso, tá, pessoal? Acho que é legal a gente colocar um holofote nesse assunto. A forma como eu acho inteligente, né, a gente investir em ações não é essa forma de curto prazo, tá? Tem como ganhar dinheiro, tem muita gente que ganha dinheiro nesse de um day trade, né, de compra-venda, enfim. Só que, querendo ou não, exige um pouco mais de atenção, tá? A meu ver, como especialista em planejamento financeiro pessoal, a gente tem que encarar ações como longo prazo, né? Então, independente se agora subiu, se agora caiu ou como que está, o momento de comprar ações não tem nada a ver com o momento do mercado, mas ele tem a ver com o momento da sua vida financeira, tá? Como a perspectiva é a gente deixar essas ações por um longo prazo, independente se caiu agora, independente se vai cair mais para frente, isso vai acontecer, né? Mas você tem um prazo maior para esperar, enfim, e recuperar, aí vale a pena, tá? Eu dou de exemplo porque a gente teve 3 circuit breakers agora, né, recentemente no Brasil, e eu vi muito cliente meu perguntando, quando teve o primeiro, né, falou, nossa, Gabriel, vou comprar ações agora é o momento e tudo mais. Eu falei esse mesmo tópico, né, esse mesmo tema, que não depende das ações, né, depende de você, de como está a sua vida financeira. E aí muita gente quis comprar, passaram-se poucos dias, a gente teve outro circuit breaker, ou seja, caiu pra caramba de novo, né? E depois no outro dia subiu bastante e depois no outro dia teve outro em seguida, né? Então, quer dizer, está em baixa hoje, mas pode ser que amanhã caia mais e depois de amanhã pode ser que caia mais, pode ser que venha outra pandemia, sei lá, algum furacão, alguma praga Compra do um Egito. treinamento de inteligência emocional junto para você poder aguentar o coração depois com a oscilação, né? Assim, o Mas momento esse de... tema aí, Gabriel, é uma coisa que, assim, ao meu ver, né? Eu não acompanho tão de frente mas eu sempre olhei de forma um pouco mais a longo prazo, principalmente quando falo de investimento. E a longo prazo, eu sempre vi período de crise como período de realmente de investir, porque historicamente a gente vê, ele cai, mas depois ele sempre sobe, fica maior do que era antes. Ele pode ser aquela montanha russa, mas ele sempre está subindo. Numa escala de tempo, aquela curva sempre sobe. Então, na minha visão, quando se pensa a longo prazo, você tem aquela estabilidade, tem a queda, no momento que você compra, depois ela vai cair mais um pouco ou não, depois uma hora ela vai se equilibrar e subir de novo. Isso daí é uma tendência forte. A gente, se estiver pensando a longo prazo, isso pode ser válido? Com certeza, com certeza. Só que a gente também tem que equilibrar as coisas, assim, né? Quando a gente está fazendo esses investimentos, pensando em longo prazo, a gente tem que se proteger no curto prazo, tá? É, Porque eu vejo muita gente que chega e já quer colocar tudo que tem em ações. Besteira, porque dá alguma pandemia global, alguma emergência que pode acontecer, se você precisar do dinheiro e não tiver nada com liquidez, você corre o risco de tomar um prejuízo enorme, né? Então, assim, é importante você ter uma reserva de emergência. Minha recomendação é de 6 a 12 meses dos seus gastos mensais, tá? Então, assim, se você tiver um ano de todas as contas pagas, né? Não precisa ser de quanto você ganha, mas de todas as contas pagas, com liquidez, ou seja, que você tem acesso imediato para resgatar, é tranquilo você começar a investir pensando em longo prazo, né? E aí, se tiver uma queda, alguma coisa,
Você só aceita o prejuízo se você precisar resgatar. Se não resgatar, aí acontece o que o Will falou. Ele vai cair, depois ele vai subir, mas um aspecto maior de tempo é sempre positivo. Tá? Mas precisa ter estômago aí, né? A ideia é não... Legal, uma boa dica. Então, o importante é você olhar bastante para o seu momento financeiro também, não só o momento do investimento, da crise, ou ter esse equilíbrio, olhar para a minha situação, para o meu momento financeiro e para o momento do mercado também. É muito importante isso, certo? Se fosse dividir, cara, para mim 99% o seu momento financeiro, 1% o mercado, né? 1% o mercado, porque eventualmente você vai ter alguma oportunidade, igual agora, que a gente tem muitas ações e fundo de investimento estão em liquidação, assim, né? Mas é muito mais importante você estar com a sua vida organizada e a partir do momento que você não tiver urgência de pegar esse dinheiro, cara, aí pode deixar a longo prazo, sem problema, mas, ou ações, né? Enfim, mas vai do seu momento, não do mercado. O mercado é uma consequência, enfim. Acho que um dos caras que eu mais admiro, e qualquer investidor também, né, o Warren Buffett, ele fala que é exatamente isso. Uma dica que eu vi uma vez ele dando é: se o mercado fosse ficar fechado por 10 anos, né, você não pudesse nem comprar mais aquelas ações, nem vender aquelas ações, você ainda assim compraria essa ação que você está pensando? Se a resposta for sim, pode mandar bala. Então, o que quer dizer? A gente pode pegar a Apple, por exemplo, que por 2 vezes, enquanto o Steve Jobs estava lá, ela caiu para baixo de 50%. E mesmo assim, não tem o que falar, né? A longo prazo é fantástico, né? Mas se você não tiver cabeça, se você não estiver preparado ou precisar do dinheiro nesses momentos de queda, você fica doido. Enfim. Boa. Legal, boa dica. Pessoal, só lembrando, coloca aí se tiver surgindo alguns insights, se tiver uma informação legal aí, coloca no coraçãozinho. Se quiser, aperta no aviãozinho aqui para convidar amigos, convidar pessoas para poder entrar com a gente aqui nesse conteúdo e aprender um pouco mais sobre essas questões financeiras nesse momento de crise. O Gabriel, você comentou agora sobre essa questão de você ter uma reserva, né, uma reserva de emergência. Eu lembro muito bem que a primeira vez que eu fui fazer consultoria, inclusive quando eu fui fazer com vocês, foi uma das primeiras perguntas que o Alex me fez, o Terek, ele questionou: e a sua reserva? Se você parar o trabalho agora, quantos meses você consegue se manter? Então foi em cima desse tipo de pergunta. Passa aí, divide pra gente o que é importante, o que você vê como importante nessa reserva de emergência, de tempo, de prazo. Eu tenho certeza que a galera que fez consultoria e não deu atenção a esse período de emergência, agora está lembrando com certeza de, putz, meu consultor me falou sobre essa reserva de emergência, eu acabei não dando tanta importância e agora a casa caiu. Sim. Fala um pouquinho mais. Graças a Deus foram poucos, tá? Eu acho que quem mais tem esse impulso de consumir que acabou não conseguindo guardar tanto, né? Cara, o que eu recomendo, assim, mínimo, lógico que depende da sua profissão, de qual que é a empregabilidade, enfim, mas de modo geral, a conta que tem que fazer é: se eu perder meu emprego agora, quanto tempo eu demoro para me recolocar ganhando a mesma coisa que eu ganho hoje? Né? Esse é o tempo mínimo que você tem que ter de reserva, tá? É óbvio que isso vai variar de acordo com o tempo, que nem a gente está para entrar, tá programando crise, acabou de vir de outra crise, enfim, né? Então, sempre deixar uma margem mais saudável, tá? Então, a gente tem esses 2 tipos de reserva, né? O primeiro aspecto, ela tem que ter total liquidez, ou seja, se você precisar pegar o dinheiro agora, você consegue. Um exemplo, poupança. Pô, Gabriel, mas poupança agora tá ridículo, a Selic caiu, pô, poupança vai dar 2,6 ao ano, beleza. Mas se você precisar, você consegue pegar o dinheiro. Uma vez eu fiz uma reunião com um cliente que ele tinha mais ou menos R$ 1,5 milhão em investimentos, que o gerente tinha recomendado para ele, e ele estava endividado. E no final, os juros que ele estava pagando, porque o de investimento estava preso, então os juros que ele estava pagando não estava compensando a rentabilidade do investimento. Era um investimento bom, mas sem estratégia nenhuma. Então pode ser, assim, óbvio que eu não recomendo a poupança, mas o aspecto liquidez. De modo geral, a gente tem o mais padrão de todos, um Tesouro Selic da vida, que você não precisa pagar nada para investir, é super acessível, enfim. O que eu mais recomendo, por questão de facilidade e de funcionabilidade, que é bem fácil, né? O Nubank ou o Banco Inter, eu acho os 2 super práticos e super fáceis. E só do dinheiro ficar parado lá na conta, né? Não precisa investir nem nada,
ele rende praticamente igual ao Tesouro Selic. Né? E dá para usar no É débito, por mesmo? exemplo, enfim, no Nubank. Então, não paga para Bacana. fazer TED, é super fácil. Tá? Não recebo nada para fazer propaganda do Nubank, mas eles fazem um bom trabalho, então acho válido o reconhecimento. Legal, bacana. Ô Gabriel, me fala uma coisa. Como que a gente deve pensar, como que deveria ser aí o pensamento a pessoa que ela já tem uma estabilidade, normalmente a pessoa que é CLT ou a pessoa que é empresário, o que muda para a gente agora nesse cenário, nesse momento de crise? É igual, é diferente? Como que o empresário deve se comportar, deve pensar nesse momento? Não, muda tudo, né? Acho que se a gente não tiver num momento de crise, pensando que a gente está num momento normal da economia, já é completamente diferente o planejamento que a gente vai fazer. Né? Pegar alguém que é empresário ou que é autônomo, acho que o raciocínio é o mesmo, né? Primeiro que não tem uma certeza de quanto que vai entrar mensalmente, então a renda pode variar. Tá? Então, primeira coisa, a ideia é diminuir ao máximo o padrão de vida, tá? Sempre. Especialmente agora falando de autônomos e profissionais liberais, enfim, empresários. Então, como que eu recomendo fazer? Qual que é a média de renda que teve nos últimos 12 meses? Tá? Qual foi o mês mais baixo ou uma média mais baixa? É ali que tem que ficar o máximo do seu padrão de vida. Tá? E o que entrar, obviamente, vai fazendo caixa, vai guardando. Tá? A partir daí, especialmente para quem é autônomo, eu recomendo aí sim 1 ano de reserva em relação aos gastos que tem. Tá? Por quê? Porque pode vir, de repente, não um mês ruim, não 3 meses ruim, mas 6 meses ruim, que até você voltar a se recuperar pode demorar um pouco mais. Tá? Isso você fala para o profissional autônomo. Isso. E empresário, né? Porque às vezes empresário, independente do tamanho da empresa, a renda pode variar bastante. Se não tiver E uma para a organização... empresa? Qual que seria uma saúde financeira? Qual que seria uma saúde financeira e uma reserva interessante para uma empresa ter, para poder de repente se manter? A gente sabe que às vezes para uma empresa ter 1 ano de caixa para poder se manter é uma coisa, mas e quando a gente transfere esse cenário para a empresa, o que você diz? Aí já muda completamente a avaliação, assim, né? Porque vai depender muito. Quando a gente está falando de vida financeira pessoal, a gente, óbvio que muda muito de empresa, de emprego para emprego, que a pessoa faz, enfim, mas é um raciocínio só. Né? Agora, quando a gente está falando de empresas, existem vários tipos de raciocínios diferentes. Tá? Então, a gente tem empresas que elas precisam de um movimento mensal, então só com cliente novo. Tem várias empresas que com contratos mensais de manutenção ou de serviço, de acompanhamento, elas já conseguem se manter. Tá? Empresas que vão falar de vendas, de serviços, de vendas que às vezes elas são pontuais. Então, assim, é difícil resumir essa parte para empresas aqui, né? Acho que, aí voltando, para quem é profissional liberal, é 1 ano, porque pode ser 1 ano ruim, né? Mas 1 ano é uma margem para você readaptar ou mudar um pouco, desenvolver seu serviço, alguma coisa assim, mudar de área, sei lá. Para quem é CLT, eu coloco 6 meses, que querendo ou não, geralmente quando é mandado embora tem um seguro-desespero ali, né, que dá uma segurada na onda, às vezes recebe um FGTS, enfim, dá para dar uma segurada. E aí tem o tempo, tem os 6 meses, com um pouquinho de folga aí para se recolocar, tá? Mas empresa, aí já a conversa vai longe. Depende muito do setor, enfim. Para o empresário, a recomendação, ou profissional autônomo, enfim, a recomendação é deixar totalmente separado a vida financeira pessoal da empresa. Tá? Que a gente vê muita gente que começou pequeno, então vai desenvolvendo, as coisas continuam unidas. Então, se a empresa vai mal, ele vai mal. Se ele vai mal, a empresa vai mal. E aí, numa crise, vai tudo para o saco. Então, a ideia é já separar uma renda mensal, qual que vai ser o salário, quanto que vai separar para investir na empresa e assim por diante. Né? Qual que é o maior risco nessa hora de crise de misturar o empresarial, a conta PF e a conta PJ? Eu sei o quanto já tem 17 anos pelo menos aí que eu sou empresário, autônomo, e eu sei às vezes o quanto é difícil. Se a gente não tiver bastante consciência, difícil separar, né? Manter essa separação entre pessoa física e pessoa jurídica. Mas eu também sei que de crise, no momento onde você vê a sua empresa indo lá para baixo, por isso quando você tem um vínculo emocional com ela, aquilo impacta, né? Você tira do seu bolso, você tira da sua casa para poder pôr dentro da sua empresa.
Onde você acha que é o ponto aí de equilíbrio, de separar e falar, olha, até aqui eu posso ir para poder tentar salvar a minha empresa, ter um vínculo afetivo. A empresa, para muita gente, é um filho, né? É um filho que ela tem ali com amor, com carinho, ela tem um apego muito grande. Sim. Então, o que você acha que seria um ponto aí interessante das pessoas colocarem de atenção para poder separar isso? Ó, até aqui eu vou para cuidar desse filho, daqui para frente eu preciso entrar em estado de alerta. Vou largar o filho ainda. A sensação é essa. A sensação é essa. É. Eu acho que até o ponto que você ainda entende que ela vai se recuperar, né? Que ela não vai ser um filho de 60 anos que depende da sua renda. Né? Então, assim, se você vê que a empresa pode se recuperar, ela pode andar eventualmente com as próprias pernas, está passando por uma situação agora, é só mudar alguns aspectos que ela volta, aí tudo bem. Aí é natural, enfim, como ocorre em vários momentos, várias empresas que são grandes hoje passaram por isso. Tá? Mas quando você acha que é uma empresa que vai ficar dependendo de você manter ela e tirar dinheiro do bolso, você, cara, uma hora o dinheiro do bolso acaba. Tá? Então, a partir do momento que ela começar a andar sozinha. Tá? Ou que você vê uma perspectiva dela voltar a andar sozinha. Tá? Acho que toda empresa e todo profissional liberal, assim, de modo geral, vou pegar uma ideia, cara, vocês têm uma gama enorme de tipos de serviços e treinamentos e assim por diante. Tá? Assim como qualquer setor, você pega quem é advogado, cara, tem várias áreas assim que você tem uma abertura, você é administrador, mesma coisa, você é consultor de negócios, cara, você tem vários negócios que é possível entrar, né? Então, especialmente, a gente tem que estar preparado, né, e antever quais as áreas que não vão estar em crise. Tá? Então, por exemplo, tem um cliente meu que acho que foi um dos caras que eu mais aprendi assim, esse ano, tem um patrimônio muito considerável e ele tem uma reserva grande de emergência com liquidez. Tudo que ele ganha além, ele guarda para investir em imóveis. Tá? E óbvio que hoje, de modo geral, assim, uma noção geral, investir em imóveis não é melhor. Tem várias outras coisas que são melhores, né? Então eu já fui preparado para argumentar. E da forma como ele investe, ele consegue uma rentabilidade muito acima da média dos investimentos que a gente consegue hoje. Tá? Então ele já investe tendo uma rentabilidade garantida. Enfim, aqui ele falou, Gabriel, eu só compro os imóveis e preparo, eu construo sob medida nos lugares que eu sei que, independente do que acontecer, eles não vão parar. Né? Então, acho que isso serve muito de lição para empresas e profissionais liberais, de modo geral. Tenta ver alguma área de mercado da sua atuação que, independente do que acontecer, sempre vai ter demanda, sempre vai ter gente precisando. E aí, independente quando vier crise, alguma coisa, você vai conseguir pelo menos se manter. Tá? Acho que é uma dica bem valiosa nesses momentos doidos. Né? E se reinventar, né? O Clênio falou que agora vocês estão fazendo bastante coisa online, que não era muito o ideal anteriormente. Né? Acho que esse é o momento da gente se reinventar. Eu tenho uma cliente que ela é tatuadora, tinha uma renda maravilhosa, e óbvio que agora caiu dramaticamente. Né? E o que a gente conversou, e agora está dando super certo, ela voltou a 70% da renda dela, foi que as pessoas pagariam a tatuagem agora com um desconto bom, né, com esses 30% de desconto, e quando a situação se normalizar, elas vão fazer essa tatuagem. Tá? Não chegou no 100%, mas ela está conseguindo pagar bem as contas e até conseguindo poupar um pouco mesmo nessa época. Tá? Vai ficar doido a hora que normalizar a situação, né? Mas pelo menos consegue pagar as contas por agora. Né? Já facilita bem. Essa parte de se reinventar é extremamente importante, né? Bom, o Gabriel sabe bem, ele participou essa semana passada. A gente tinha um treinamento presencial para acontecer na sexta-feira, lá na W em Campinas, aproximadamente aí 50, 60 pessoas. E aí veio isso daí, não vai poder, e agora? O que a gente faz? A gente falou, vamos manter um treinamento online. E essa é a minha primeira experiência de treinamento online. A gente fez algumas adaptações, fez um mix de treinamento e de aula. Não foi um treinamento de alto impacto, mas também não foi uma simples aula. Teve um processo de vivência, onde a gente fez uma condução,
uma indução, onde o pessoal trouxe uma vivência para dentro do que seria aparentemente uma aula. E foi uma experiência muito bacana para mim, aprendi alguns recursos, depois, agora eu já aprendi outros recursos ainda daquela plataforma, para poder trazer música, para poder trazer as coisas de uma forma diferente, mas foi uma primeira experiência e foi super bacana, e abriu margem para poder reinventar outras coisas. Então, depois daquela aula ali, eu saí com uma ideia de fazer várias coisas diferentes, mas porque teve aquela experiência, teve aquela coragem de dar um passo à frente, experimentar o novo, né? Obrigatoriamente a gente teve que sair da zona de conforto. Acho que você falou a palavra-chave, Hugo, é ter coragem, né? E assim, não ter o medo de errar, é saber que é normal. E se você tentar alguma coisa e não der certo naquilo, não tem problema, porque pelo menos você tentou, né? E aí sai com aprendizado, e aí vai desenvolvendo, de repente você vai ver uma outra área que pode se desenvolver a partir daí, e aí você consegue sair da crise. Né? Então é dar esse primeiro passo, né? Sair da zona de conforto, que para quem é autônomo, empresário, profissional liberal, você não pode ficar na zona de conforto, senão, infelizmente, morre pobre. Enfim. Eu vou trazer até eu acho que esse tema que você citou agora é algo muito, muito relevante para esse momento. E tem eu vou trazer um pouquinho agora de conteúdo de inteligência emocional, mais especificamente nem da PNL, da neurosemântica. Na neurosemântica, que é já uma evolução aí da programação neurolinguística, a gente tem uma técnica que é muito incrível, que a gente fala que a gente passa a ser gloriosamente falível. Quando a gente descobre, quando a gente gera permissão para poder falhar, para poder errar, a gente tira um peso das costas gigante. Então, por exemplo, uma pessoa que às vezes tem lá pânico de falar em público, ela não consegue se permitir, você vai identificar a estrutura do medo dela, de repente o medo dela está naquela situação, poxa, eu vou lá na frente, mas eu não posso errar. Você vai conversar com ela para entender por que ela tem aquele pânico, é que eu não posso errar. E se eu chegar lá na frente e gaguejar? E se eu chegar lá na frente e falar uma coisa errada? E se eu chegar lá na frente e esquecer o que eu tenho para falar, ou der um branco? E se eu chegar lá na frente e alguém dar risada de mim? Então, esse monte de alucinação que a gente vai criando na nossa cabeça, vai engessando a gente, vai colocando uma carga emocional tão grande, mas tão grande, que vai ficando tão pesado, que na hora que a pessoa fala, você tem que ir lá para frente, vai dar branco, vai dar desespero, vai dar medo, vai dar pânico, vai dar tudo. Eu falei do exemplo de falar em público, mas isso aí você pode trazer para qualquer coisa, pode trazer para um medo de falar com uma câmera, para um medo de falar com seu chefe, para um medo, qualquer situação onde você traga, onde você coloque uma perfeição muito grande, uma obrigatoriedade de ter que fazer certo, de ter que fazer direito, isso aí coloca muito peso. A hora que você se livra dessa obrigação, a hora que você pega uma pessoa, vou trazer o mesmo exemplo para ficar didático, essa pessoa que está lá com medo de falar em público, e você fala para ela, e você consegue fazer ela experimentar a sensação de eu posso errar. E se eu chegar lá e gaguejar, eu gaguejei, o que teve de mais nisso? Isso não muda quem eu sou. Eu sou muito mais do que aquilo que eu falei ou daquilo que eu errei ali na frente. Aquilo que eu fiz, ou aquele comportamento, aquela falha, é só uma falha. É só uma gaguejada. Foi só um momento de branco. Isso é uma coisa que eu penso, eu tenho muito claro. Hoje eu falo eu já teve época que eu não falava em público para 3 pessoas. Hoje, se tiver 3.000 pessoas lá no auditório, eu vou entrar no palco, o coração vai estar lá excitado, vai estar acelerado, mas não é de medo. Vai ser de uma experiência, vai ser uma adrenalina. E eu sei que eu posso estar lá na frente de 3.000 pessoas e eu posso errar, e eu posso falhar, e eu posso tropeçar, e eu tenho permissão para isso. Se eu tropeçar, eu tropecei, e foi só um tropeção. Lógico que a gente gosta sempre de acertar, mas quando você gera uma permissão para poder falhar, você passa a acertar muito mais, só porque você tem essa permissão de falhar. E eu acho que num momento como esse, é o momento da gente sair da zona de conforto, o momento da gente pensar, peraí, isso daqui que está me segurando é um medo, tá? E se isso que der errado, que eu tenho medo de acontecer? Eu vou deixar de ser quem eu sou? Eu vou perder meus valores? Eu vou perder... E se eu não perder? Beleza. Aí eu consigo equilibrar e vejo que não é tão grave assim, que não é tão... E eu gero essa permissão e eu me permito fazer diferente, sair da zona de conforto. Isso daí vai dar com certeza um rumo diferente, vai dar um norte diferente para as coisas. Faz sentido isso, Gabriel? Nossa, total. E dentro disso, não necessariamente ficar preso na sua área, né? Uma coisa que a gente sempre fala de não colocar todos os ovos na mesma cesta, ou seja, não depender só de uma renda, tá? Então, se você tem um tempo livre, cara, descobre o que você pode fazer para buscar uma renda extra, porque de repente algum setor que você está trabalhando pode
daqui a algum tempo parar totalmente, só que se você tiver alguma renda extra, às vezes mesmo que não seja a principal e conseguir desenvolver mais, às vezes ela supre as suas contas. Mas você só faz isso se não frear quando tiver medo. Tá? A ideia é exatamente essa, você dá esse salto. Então, especialmente nesses momentos de crise, estava conversando com o dono da W1, que ele é austríaco, ele mora na Espanha, ele falou que a perspectiva entre 20% e 50% das empresas lá vão falir agora. Tá? Gente, 20% e 50%. Tá? Ou seja, é possível, olha o tamanho do desemprego que vai ter. Então, se a gente não continuar se reinventando, buscar outras opções de renda, mesmo que sejam outros setores, eu falo, pô, Gabriel, mas quem que vai contratar agora? Gente, tem um monte de empresa que está contratando. A gente tem um monte de coisa que consegue trabalhar de casa. Tá? Pego a Amazon, por exemplo. No mundo, a Amazon está contratando mais ou menos 100 mil pessoas para dar conta de demanda online nesse momento. Estava conversando com uma cliente minha hoje, que é fisioterapeuta, então o que a gente conversou? Ela vai gravar algumas sessões de exercício, todos os exercícios como é que funcionam. São mais de 50, pela que ela explicou, eu não entendo absolutamente nada disso. Mas para cada jogador, ela é fisioterapeuta de jogador, para cada jogador, um treino específico, ela vai vender esses treinos que já estão gravados. Então, assim, tem uma imensidade de coisas que a gente pode fazer. A W1 também, a gente continua contratando. Então, assim, procura alguma coisa que você pode ter uma renda a mais. Mesmo que não seja uma profissão que você já saiba, cara, você tem tempo livre. Nessa hora não é hora de ficar descansando. Não sei vocês, mas eu não aguento mais quarentena. Eu fui no supermercado hoje só para ver gente. Eu fiquei uma meia hora na fila, comprei 3 coisas só. Agora não é hora de ficar descansando. Assim, a gente está na beira, na iminência de uma crise, de uma possível recessão, alguma coisa. Cara, agora é hora de ir para cima e buscar o máximo. Se vai E errar, se vai dar lembrando que certo. home office não é férias, né? E estar desempregado também não é férias, também não é descanso. É hora de, se eu estou desempregado, vou me reinventar e vou buscar alguma coisa que fazer. Se não estão contratando, o que eu posso fazer sem ser contratado? E se eu estou de home office, é criar rotina para poder ser produtivo em casa, talvez igual ou mais do que quando eu estava indo para o meu ambiente de trabalho. Né? A gente fez uma live aqui só falando de produtividade home office, a gente trouxe várias dicas aí. Tá? Inclusive, eu acho que a gente conseguiu subir ela para ficar fixo lá, e ela ficou gravada permanentemente. Então pode procurar lá no Insta do IDEA, que lá tem várias dicas sobre home office com o Aldan. Mas faz muito sentido isso daí, assim. E só acontece se você se permitir errar, né? Igual você falou. Então é saber que você pode tentar e eventualmente não dá certo, mas o importante é todo aprendizado, toda a bagagem que você adquiriu nesse meio tempo, né? E que eventualmente pode voltar a contribuir para a sua profissão principal, para a sua renda principal, alguma coisa assim. Né? Então, eu acho que você se permitir errar, se permitir, mas, de novo, não ficar parado esperando, porque assim, a gente está numa crise agora, mas, gente, é óbvio, vão ter outras crises. Tá? Só falando de mercado financeiro, a gente teve uma pancada nos investimentos alguns 3 anos atrás, a gente chama de Joesley Day, né, quando vazou o áudio do Joesley para o Temer. Tá? Um impacto enorme dos investimentos de uma hora para outra. Depois a greve dos caminhoneiros, que parou o Brasil por 2 semanas praticamente. Né? Eu lembro que teve até um TL que estava na dúvida se conseguia ou não, foi meio. Tá? Enfim, mas não conseguiu, o TL aconteceu mesmo, não conseguiu parar, né? Mas também É difícil impactou. parar o TL. Não, É o TL não difícil parar o para. TL. E agora a pandemia, então assim, a gente sempre vai ter esses momentos de crise. Então, se a gente tiver uma renda só, e dependendo disso, e tiver um setor que às vezes não é tão essencial, que é o primeiro que as pessoas vão cortar, você está muito dependendo da economia, do mercado, do mundo, enfim. A ideia é quando você tiver várias fontes de renda, você está mais protegido, assim. Né? Então, acho que essa é uma das maiores recomendações, assim, de sair da zona de conforto e buscar outras rendas, né? Qualquer consultor financeiro pode falar isso e vai acertar com certeza. Bacana, legal. Gabriel, só vou dar uma pequena acelerada aqui, que o nosso tempo já está quase chegando no final aí, já tem mais de 45 minutos aí de live. O que você passa de dicas, das principais dicas, de modo geral, para se planejar financeiramente nesse período, nesses próximos dias ou meses aí? Bom, eu acho que tem um ponto que ele é muito forte, assim, Will, que é quando a gente fala de educação financeira, né? E quando eu falo de educação financeira, às vezes eu chego para um cliente novo, mas falo, como é que é essa educação financeira? Mas, cara, maravilhosa, eu faço planilha.
Pô, legal. Mas, assim, lógico, fazer planilha é importante. Mas isso é só o começo da educação financeira. Tá? Muita gente faz e fala, pô, legal, como está a sua planilha? Cara, até setembro do ano passado está super atualizada. Tudo que eu gastei, eu anotei lá. Beleza, né? Pelo menos começou, né? A intenção está lá. Tá? Então, assim, acho que tem três atributos básicos de educação financeira que são os mais importantes. Primeiro, e óbvio, não gastar mais do que ganha. Tá? Para quem está começando agora a entender essa questão de vida financeira, inteligência financeira, enfim, tem um livro que ele é ridículo de simples, você lê rapidinho, que eu recomendo fortemente, chama O Homem Mais Rico da Babilônia. Quem quiser ler, ele é muito fácil, leitura simples, e ele coloca alguns comportamentos chave assim que são espetaculares, né? Então sempre viver abaixo Eu do li seu esse livro salário. com uns 16 anos, mais ou menos, quando eu li esse Oi? livro. Ah, Eu li esse tá. livro acho que com uns 16, 17 anos. Ah. Fez E ele é muito muito sentido. Até hoje, simples. não faz muito sentido. Não, sim, ele é muito simples. Um amigo meu pediu para eu emprestar. Eu não empresto nem a pau, porque todos os livros que eu emprestei eu nunca recebi de volta, né? Mas acho que uns R$ 20 você consegue comprar ele, que graças a Deus é bem barato também, tá? Mas ele tem alguns preceitos, assim, alguns princípios que são inteligentíssimos, assim, né? Fala, pô, Gabriel, mas as coisas estão muito caras hoje. Cara, estão para todo mundo. Mas da mesma forma, tem aquela pessoa que ganha muito menos que você, às vezes sustenta a família e às vezes ainda consegue construir uma casa, por exemplo. Tá? Então, baixa o padrão de vida, baixa o padrão de consumo, especialmente que é alto hoje, né? E começa a guardar, não tem erro. Tá? Então, sempre gastar menos do que você ganha. Segundo ponto, guardar dinheiro é uma obrigação. Né? Quando eu falo guardar dinheiro é uma obrigação, o que isso quer dizer? A maioria das pessoas chega o dinheiro, recebe o salário, enfim, paga as contas, gasta e guarda o que sobra. Né? Então, percebe, guarda o que sobra. Tá? Só que se a gente for deixar para guardar só depois que acabou de gastar, que comprou tudo que queria comprar, a gente nunca guarda. Né? É Dá ruim. custoso gastar dinheiro. Né? Guardar onde? Marci, você está começando a guardar agora, reserva de emergência, New Bank, Banco Inter, Tesouro Selic, alguma dessas. Algum lugar que você consiga pegar na hora. Tá? Então, já define o quanto que você tem que guardar. Quanto? Ideal é 20% da renda. Ideal, mas não é fácil. É igual falar que o ideal é correr 5 km por dia, e eu não consegui, eu não faço exercício nenhum hoje. Né? Então, eu não vou começar correndo 5 km, eu vou começar dando uma volta no quarteirão, mas eu vou começar. Tá? Então, se eu não consigo guardar 20% da renda, eu vou começar guardando R$ 50 por mês. Tá? Pô, Gabriel, mas se acontecer algum imprevisto, R$ 50 não vai mudar nada na minha vida. Cara, não vai mesmo. Tá? Mas o que vai mudar é você criar o hábito de guardar um dinheiro. Esse mês é Esse é o ponto 50. acho que, mais crucial disso, né, Gabriel? É a questão assim, é você criar o hábito. Quem tem o hábito, seja guardar R$ 50, 50 mil reais, ela tem o hábito. Ela criou aquele hábito. A pessoa que ela tem o hábito de gastar, não importa se ela está gastando R$ 50 a mais do que ganha ou 50 mil a mais do que ganha, ela tem o hábito de gastar mais. Exato. É um ponto muito, muito importante. Quando a gente fala de cérebro, quando você cria um hábito, você está desenvolvendo ali um circuito, ali uma trilha de neurônios, né? Você está estruturando ela em tronco, você está criando um hábito, você está mostrando para o seu cérebro que aquele é o lugar de se passar e você faz aquilo involuntariamente, inconscientemente depois. Então, se você desenvolver o hábito de guardar, inconscientemente você vai guardar, você tem o simples detalhezinho aí de um hábito. Teve É alguma isso. pergunta O que fizeram? problema financeiro, você não resolve com mais dinheiro, você resolve com educação financeira. Tá? Porque mais dinheiro, se você aprendeu a criar problema, você vai criar mais problema. Tá? Então, enfim. E o último, pra gente, acho que já está no finalzinho aí do tempo, né, Will? Falo pra caramba, né? Tá. Mais de você ter um controle, né? Um fluxo de caixa, e não é só anotar onde gastou, é planejar qual que é o máximo que você pode gastar para cada área, tá? Então, eu recomendo guardar os 20%, e aí o restante dos 80%, você definir. Você vê quanto que você tem de custos fixos, né? De modo algum pode passar de metade do que você ganha. E aí de gastos variáveis, né? Lazer, alimentação, esportes, cosméticos, estética, enfim. No máximo 30%. Tá? Então, antes de começar o mês, você já ter organizado qual que é o máximo que você pode gastar com lazer, alimentação, supermercado, etc. E aí você anota, mas vendo quanto desse máximo que você já chegou.
e dentro do próprio mês você vai se controlando. Né? Então, não gastar mais o que você ganha, guardar antes de gastar e ter tudo isso controlado. Acho que essas são as 3 principais dicas, assim, Will. Não só para esse momento de loucura, né, e pandemia, mas para qualquer momento da vida financeira. Tá? Legal, sempre isso, né? Criar esse hábito. Legal, bacana. Pessoal, se tiver alguma pergunta final aí, aproveita para fazer agora, manda os coraçõezinhos aqui, a gente já está finalizando, quem gostou. Eu recomendo muito esse cara que hoje é meu amigo, hoje é um parceiro forte aí, uma pessoa que eu gosto bastante, o Gabriel Fares. Ele tem um escritório da W1 lá em Campinas. O cara é muito gente boa, procura ele aí. Como que é o seu Insta, Gabriel? Cara, eu nem sei dizer, mas eu acho que o pessoal dá pra ver aqui. Eu não entro, eu confesso que eu não entro muito no Insta. Eu entro para ver mais algumas pessoas que eu acompanho bastante, mercado financeiro, enfim. Mas pode chamar Cara, por lá que. eu vou colocar lá no- tanto no meu stories quanto aqui do Ideia, eu vou colocar lá, eu vou marcar o Gabriel. Boa. Alguns chamam ele de Paçoca, conhecem ele como Paçoca, é a mesma pessoa, o Gabriel, o Fares ou Paçoca. Eles chamam ele assim que ele responde. Bom, tá valendo. E pode chamar, pessoal, o que eu puder ajudar, o que eu puder dar de dicas para vocês, é só chamar que a gente dá sem problema nenhum. Né? Acho que Ah, achei Luiz muito falou que forte é essa. Gabriel Comentário. Gabriel Ponto Fares. Bom saber. Quem quiser aí, pessoal. Gabriel Ponto Pessoal, Fares. mesma coisa, quem tá aqui no Do Ideia, mas não me segue, pode me seguir lá, é @William Ferraz, tudo junto. Estou sempre conectado, ou pelo Insta aqui do Ideia, ou pelo meu pessoal, né? Gabriel, cara, muito obrigado por todas essas dicas aí, com certeza isso daí faz a diferença aí na vida de muita gente. Eu sei que muita gente comenta depois. Essa semana, para você ter uma ideia, ontem, acho mais especificamente, um amigo meu me falou, ele falou, cara, conversando com você esses dias, você falou uma palavra, uma frase que me fez repensar todinho o meu dia, quando estava falando desse negócio de crise e tudo mais, que foi uma frase que a gente trouxe, acho que em uma consultoria aqui, eu falei, para onde está indo o dinheiro do mundo? Tá, a gente está numa crise, tá, um monte de coisa acontecendo, mas o dinheiro do mundo está indo para onde? Está indo para algum outro planeta vizinho, para algum outro mundo, para alguma outra dimensão? Não, ele continua no mundo. Ele só está mudando de mão, ele só está mudando de direção, só está mudando de posicionamento. Então, a hora da gente pensar antes que eu me quebre, antes que eu fique doente, de depressão aí, de ficar lamentando a minha perda, para onde eu posso olhar agora que vai ter esse dinheiro, que está a minha recuperação, que tá, ou que eu vou viver bem, e talvez para algumas pessoas é hora de começar a viver o seu sonho. Estava lá, de repente, numa condição de vida e vai fazer aquilo que gosta, vai se reinventar dentro daquilo que ama, que de repente você vai ver na crise o momento da sua salvação e você vai sair dela muito melhor. O dinheiro não saiu do mundo, o dinheiro continua aí. Ele só está mudando de lugar, só está mudando, e para aquelas pessoas que se reinventarem, vai. Quem tem empresa lá, quem está fazendo álcool em gel, máscara, estão ganhando um monte de dinheiro, não estão? Então, está mudando dinheiro de mãos. Então, assim, para onde eu posso ir para poder aproveitar desse dinheiro? Para onde eu posso ir que eu vou ser mais feliz? Eu diria para a gente não olhar só para o dinheiro, mas olhar para a nossa felicidade, olhar para aquilo quando eu penso nisso, eu penso, para onde eu posso ir que eu vá poder ajudar mais pessoas ainda, que eu vá transformar mais vidas. A minha missão é transformar pessoas, transformar vidas por meio do autoconhecimento. Então, que outra forma eu posso fazer para transformar mais vidas ainda nesse momento? Lá no hotel, no TL, naquela sala de aula não vai ser, porque está parado, está proibido de a gente fazer um encontro presencial. Então, como que eu vou fazer para poder continuar a minha missão de vida e talvez de uma forma ainda mais intensa? Para aquelas pessoas que estão infelizes, aonde ela pode encontrar a felicidade e o dinheiro e a realização e poder ainda ajudar pessoas? Eu sempre gosto de unir esses pontos aí, né? Esses pontos significativos, aquilo que eu gosto de fazer, aquilo que eu amo fazer, aquilo que eu faço bem, usar as nossas habilidades, aquilo que as pessoas que podem contribuir para o mundo. Eu sempre gosto de unir esses pontos, né? A gente fala do Ikigai, onde você se realiza, onde você tem uma missão, onde você tem um propósito. Então eu sempre gosto de pegar esses pontos aí e unir eles. E é uma hora de as pessoas pensarem exatamente nisso. E o nosso tempo está acabando, tem aí talvez 2 minutinhos. Gabriel, Bom, muito bom, obrigado por tudo.
Bom, não, eu que agradeço demais esse espaço. Acho que só complementando, né, isso que você falou, hoje qualquer coisa que você vai abrir, muita gente fala, eu não abro porque eu sei que já tem muita gente que faz isso. Então, pegando esse gancho, cara, você tem que pegar uma coisa que você goste de fazer, que você se sinta bem fazendo, que você vê que vai ajudar as pessoas ou seguir a sua missão de vida. Se você gosta, você vai se dedicar, se você vai se dedicar, você vai ser bom. Tá? E eu vejo também, tem muita gente que tem uma crença limitante enorme em relação ao dinheiro. Tem medo de dinheiro, porque a gente nasce, a gente cresce ouvindo, pô, dinheiro não dá em árvore, dinheiro é a raiz de toda uma... A gente cresce ouvindo muita coisa negativa sobre dinheiro. Tá? Então é importante, gente, a gente perder um pouco esse medo. Às vezes só te falar assim não resolve. Tem vários cursos de ideia que são excelentes, posso falar sobre isso. Tá? Mas a gente não ter esse medo, esse receio de ter dinheiro, mesmo que você tenha um nível muito alto de altruísmo, por exemplo, de querer ajudar as pessoas e tudo mais. Cara, beleza, se você tiver mais dinheiro, você vai conseguir ajudar mais pessoas. Tá? Então, de não ter esse medo da prosperidade, esse medo do dinheiro, porque do que você tem medo, geralmente você vai travar. E acho que nunca é uma boa ideia a gente travar na parte financeira. Tá? A partir do momento que você Com para de ter certeza. o medo de ganhar dinheiro, de crescer, as coisas começam a fluir muito bem. Tá? Então, obrigado por esse espaço. Espero Tomara poder que ter eu fazer contribuído ao um máximo. comentário aqui em cima dessa frase do Gilmar. Ele colocou: muita gente não muda por medo das perdas e às vezes não ter nada é ganhar asas. Eu lembro de um cliente que eu tive, um paciente meu, que ele não dormia, ele tinha um problema muito sério com dormir, com relaxar, porque ele vivia constantemente com medo de perder aquilo que ele conquistou. E aí teve uma época que aconteceu, ele passou por uma crise, teve uma separação, depois ele perdeu aquilo que ele tinha conquistado e ele voltou a dormir e voltou a ser feliz. Aí ele trouxe um insight muito legal. Não é que ele precisava viver sem ter nada, mas ele precisava lembrar de como era ser feliz para ele poder manter a felicidade depois, tendo bens e tendo as conquistas novamente. E aí depois ele se reconstruiu, mas lembrando o que era poder ser feliz e o que era poder viver se sentindo livre. E aí ele conseguiu realmente, aos poucos, depois se reconquistar, se reinventar, ganhar novamente, construir um patrimônio, mas lembrando que era ser feliz. Então, acho que isso é uma coisa importante, né? O pessoal vivendo medo também não faz sentido. E, fechando aí, vamos cair agora em 1 minuto. Pessoal, um forte abraço para vocês. Essa live vai ficar aqui por mais 24 horas, então pode indicar alguém, pode marcar alguém, vai ficar lá nos stories, se quiser assistir, comentar, enfim. Um forte abraço a todos. Pessoal, gratidão, e se precisar de alguma informação extra, pode chamar aí no direct, pode chamar o Gabriel lá, com certeza que ele vai te dar uma atenção especial. E um forte abraço. Boa noite. Bom, obrigado, gente. Boa noite. Obrigado por pararem um tempo para ver algumas dicas. Espero poder contribuir. Qualquer coisa, é só chamar a gente lá também. Beleza? Bom descanso a todos. E fiquem em casa, pelo amor de Deus. Fica em casa, boa. Valeu, Gabriel. Um abraço, até mais. Valeu, tchau.